Nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Hebreus. O título é estranho, mas vocês vão entender por quê. Quando o juízo divino retira o meu cérebro. O que isso significa? Você deve estar desconfiado, né? Hoje a gente vai trabalhar a parte 1. O texto de hoje, o texto de Hebreus, que nós vamos trabalhar, é Hebreus 6, do 4 ao 8. É um dos textos considerados mais complexos das Escrituras. Ele é responsável por grandes debates acerca da salvação, acerca da perseverança dos santos, acerca da segurança de nossa salvação, o que significa apostasia, o que significa falsa conversão, o que é uma pessoa que se desvia da verdade e o que é alguém verdadeiramente regenerado. Esse texto ele está no centro de todos esses debates, por isso que é um texto tão complexo. E por esse motivo eu vou dividir essa mensagem em duas, para evitar jogar muita informação para você e isso se perder e de alguma forma eu falhar na minha capacidade de explicar a doutrina por trás do que esse texto nos ensina. Para nós seguirmos e compreendermos melhor o texto de hoje, eu quero encaixá-lo na perspectiva maior da doutrina bíblica. Vocês sabem que sempre que existem explicações sobre textos que são mais complexos, eu sempre tento trazer um contexto para que você possa entender o texto dentro do seu contexto. Para que a gente não venha cair naquela ideia de um texto fora de contexto como pretexto, para você dizer o que quiser. A gente precisa sempre ter em mente que a doutrina bíblica, ela precisa seguir um fluxo lógico. Primeiro é o texto, depois é o que a gente chama de contexto imediato, é o que o texto está dizendo dentro daquele contexto imediato, depois o contexto no livro e depois o livro na teologia bíblica, que é a história geral das Escrituras. Imagina que a história geral das Escrituras, a doutrina bíblica, é como um grande muro. É como um muro gigantesco. Cada versículo é um tijolinho que constrói esse muro. Eu não posso pegar um tijolo do final e comparar de modo direto com um tijolo do começo. Porque se eu fizer isso, eu estou comparando duas condições históricas, duas condições teológicas, duas condições contextuais distintas, e eu não posso simplesmente juntar essas duas coisas sem considerar que entre elas há uma distância. E por esse motivo, então, a gente vai compreender como esse texto responde à ideia maior das Escrituras. Como, de fato, isso se encaixa dentro de uma teologia, dentro de uma doutrina, para que a gente possa ter uma correta compreensão do todo. Para melhorar, então, a didática, eu quero trazer aqui antes da gente chegar ao contexto mais imediato, eu vou usar a estratégia de primeiro a gente entender o que é que a Bíblia fala sobre conversão, para a gente poder, a partir dessa compreensão, sabendo que o que esse texto foi escrito após o que esse texto lançou de base, lançou de fundamento. Então, o autor de Hebreus, quando escreveu esse trecho, essa passagem, ele obviamente tinha na mente dele um eco desse texto que a gente vai estudar hoje, sobre como ocorre a conversão de alguém, como é os aspectos por trás de um verdadeiro convertido. Vamos então lá para Mateus capítulo 13, que é um texto extremamente conhecido, é a famosa parábola do semeador. E vocês vão perceber que Jesus aqui lança o fundamento da conversão. O que é que ocorre com alguém convertido? E entendendo esse texto, a gente vai conseguir chegar em Hebreus e compreendê-lo dentro dessa perspectiva, para a gente não dizer o que o texto não está dizendo, ou a gente fazer uma afirmação que outros textos da Bíblia vão contradizer aquela informação. E se eu estou achando que algo é contraditório nas Escrituras, é que provavelmente eu não estou sabendo interpretá-la corretamente.
Mateus 13, a partir do verso 3, nós vemos o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre que Jesus ele falava isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele estava fazendo uma afirmação a respeito da verdade universal da mensagem. É aquela ideia, quem é capaz de ouvir, quem é capaz de compreender, quem é capaz de entender, que entenda. Esse recado não é para alguém especificamente, esse recado é para todo mundo que está vivo. Seria mais ou menos essa perspectiva quando Jesus faz essa afirmação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós temos então aqui, a princípio, é a parábola do semeador, onde o semeador, aquele que foi chamado para lançar sementes, saiu a semear. E ele então vai lançando suas sementes, e essas sementes vão caindo em diversos locais distintos, diversas condições, diversos solos diferentes, aquelas recebem aquela semente. E aquela semente então vai produzir efeitos distintos, derivados do solo sobre o qual aquela semente caiu. O problema não é a semente, o problema é o solo que recebe a semente. A culpa não é da semente, a culpa não é do semeador. A culpa é do solo que recebe a semente e não permite ou não age de tal modo que produza naquela semente o fruto devido que a semente assim se propõe ao nascer a planta. Quando nós então chegamos no verso 10, nós temos o seguinte: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É interessante a forma como Jesus fala. Jesus está mostrando que algo é dado a uns e não é dado a outros. Há uma distinção. E alguém decide dar algo a alguém, e alguém decide não dar algo a alguém. E a distinção é: eu dou àquele, mas eu não dou a esse outro. Jesus está afirmando que aos discípulos é dado a capacidade de conhecer as coisas de Deus, conhecer as coisas do reino dos céus, conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, e Jesus se refere àqueles que não são discípulos de Jesus, àqueles não é dado a eles a oportunidade, o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso é muito claro. A uns é dado, a outros não é dado. Eu não estou aqui inventando nada, eu não estou aqui distorcendo nada, eu estou apenas dizendo o que a parábola está dizendo. Jesus diz que aqueles que ouvem e entendem são os que receberam a bênção, a estes que foi dado a capacidade de conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas existem outros que não é dado a eles a capacidade de conhecer os mistérios do reino dos céus. Basicamente, a gente tem dois tipos de pessoas aqui: os que recebem a bênção de conhecer a Deus e os que não recebem a bênção de conhecer a Deus. Como é então que é percebido essa diferença?
é percebido no fato de que alguns compreendem e outros não compreendem. Eu quero que você guarde no seu coração essa distinção: compreender e não compreender. Essa é a chave principal para compreender o que esse texto está dizendo. No verso 12, ele diz: ao que tem, mais será dado. Ao que tem o que foi dado, mais será dado do que deve ser dado. E ao que não tem o que foi dado ao outro, aquele que não tem, até o que ele tem ou acha que tem, lhe será tirado. A quem foi dado a capacidade de conhecer o mistério de Deus, mais mistério de Deus lhe será dado para ser conhecido. Aquele a quem não foi dado de conhecer os mistérios de Deus, até aquilo que ele acha que tem, lhe será tirado, pois ele nunca teve. O verso 13, ele diz assim: por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Olha só que interessante. Eu falo com parábolas, porque são as parábolas que vão fazer a correta distinção entre quem tem, que receberá mais, e quem não tem, que será retirado aquilo que ele acha que tem. Entenda que Jesus está falando no contexto de Israel, o contexto de uma nação que havia sido chamada por Deus. Todo cidadão, todo homem circuncidado era cidadão de Israel. Toda mulher filha de um judeu circuncidado era também uma mulher de Israel. Toda a nação, crendo ou não em Deus, pertenciam ao povo de Deus. Não o povo como os salvos, mas o povo como nação escolhida por Deus. Deus, então, lança sobre eles parábolas, porque todos tinham alguma coisa. A todos foi dado o título de povo de Deus, nação santa. A todos foi dado o título de descendentes de Abraão, do povo da promessa. A todos foi dado o mesmo título, mas a alguns foi dado algo que os levaria a receber mais. A outros não foi dado esse algo, mas que os levaria a ser tirado deles aquilo que eles nunca tiveram. Não é ser membro de uma igreja que te torna salvo. Não é estar no hall de membros de uma igreja que torna você crente. Não é dizer se é evangélico ou cristão que faz de você alguém que conhece os mistérios de Deus. Não é uma autodeclaração ou uma declaração de outros que faz a grande diferença na sua vida. É você de fato ter recebido o que deve ser dado a você. Se você não recebeu o que Deus deveria dar a você, não por obrigação dele, mas segundo o beneplácito de sua vontade, se você não recebeu o que Deus deveria dar a você, aquilo que você acha que tem, frequentando essa igreja, lhe será tirado um dia, mais cedo ou mais tarde. Eu imagino que você já está entendendo em que direção essa parábola ela vai caminhar. Vamos continuar entendendo? O verso 14 ele vai dizer o seguinte: assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados.
fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que interessante. Jesus está deixando muito claro que é por meio das parábolas, por meio do ensino de Cristo, que algo acontece. Acontece aquilo que Isaías profetizou, que haveriam pessoas que teriam, mas não haviam recebido de fato. Pessoas que teriam olhos, teriam ouvidos e teriam um coração, mas ao ouvirem taparam os ouvidos, ao verem fecharam seus olhos, endureceram seus corações e no fim das contas não receberam aquilo para o qual eles foram chamados a receber. É nesses que se cumprem as profecias. O que ele está fazendo uma distinção é de olhos carnais, ouvidos carnais e coração carnal, para olhos espirituais, ouvidos espirituais e coração espiritual. Porque não é o fato de você estar aqui ouvindo eu falar, ou os surdos vendo ser interpretado, que isso te torna cristão. Não é o fato de vir todo domingo, ouvir a palavra aqui, ouvir a pregação, se tornar membro, até ser batizado, que vai tornar você um salvo em Jesus. Porque você, assim como qualquer pessoa, está vendo com seus olhos, está ouvindo com seus ouvidos, está entendendo com seu coração. Mas pode ser que por vezes, mesmo ouvindo semana após semana a pregação sendo pregada, a palavra sendo ensinada, você escute e tape seus ouvidos, feche seus olhos, e endureça seu coração e diga, isso é exagero. Não é bem assim que esse pastor está dizendo. E é assim que se cumpre a profecia. Que aqueles que olham, aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que têm corações para julgar a verdade ou não, o que desejam ou não, é neles que se cumpre o fato de que eles não serão curados. Eles não se convertem. Então não são sinais humanos, visíveis e materiais que tornam alguém crente. É um ato soberano que ocorre no íntimo da alma. Uma conversão que só o Senhor é capaz de executar. Para que a gente possa entender um pouco mais, Jesus ele fez questão aqui de posicionar a ideia da parábola em um contexto judaico. Irmãos, nós temos uma dificuldade como um povo ocidental, moderno, dos anos 2026, nós temos uma distância histórica, temos uma distância cultural, temos uma distância geográfica das Escrituras. Por isso, por vezes, é necessário explicar para que a gente possa entender o texto dentro do seu contexto. E por haver essa distância, por vezes a gente acaba desconsiderando ou cometendo o erro que a gente conhece como, na área de hermenêutica, como aplicação direta. A aplicação direta é aquela ideia que eu pego um texto e simplesmente eu trago ele para o meu contexto e imagino que o símbolo foi dado de tal forma e daquela forma que a minha cultura entende. Por exemplo, deixa eu estar aqui um exemplo para você. Nas Escrituras existem várias profecias que falam de chifres. A ideia da cultura hebraica para chifre significa força, poder. Um homem chifrudo é um homem poderoso. Por que você está rindo? Porque na nossa cultura, o homem chifrudo perdeu seu poder. Então, olhar um homem chifrudo nas Escrituras nos faria cometer o erro de aplicar de modo direto e dizer, aquele cara é um chifrudo. Não. Porque na cultura e na distância, que aquela cultura está de nós, o conceito por trás de chifre é outro. Por isso a gente precisa então entender que quando os símbolos, as imagens, os elementos são posicionados, há um quê cultural, há uma razão, há uma história, há uma característica inerente da cultura judaica. Então, quando Jesus, ele diz, o que está acontecendo com eles é o que está acontecendo
com aquilo que disse o profeta Isaías. Automaticamente, dizer isso para um judeu daquela época era acessar na memória dele tudo que Isaías representa. Tudo que o profeta Isaías já havia dito. Citar o texto de Isaías como Jesus fez é trazer à tona todo o contexto do povo judeu que vivia e respirava as escrituras do Antigo Testamento. Por esse motivo, então, a gente precisa agora posicionar a parábola dentro da ideia de Isaías, para a gente não cometer o equívoco de fazer uma interpretação direta, uma aplicação direta. Por isso, então, voltando para Isaías, a gente vai entender o que está no contexto da fala de Jesus quando ele faz referência a Isaías. Primeiro, o contexto histórico de Isaías é o contexto de um profeta que viveu no período de 3 reis de Israel. Mas o texto de Isaías que Jesus usa foi escrito no período do rei Uzias, conforme Isaías capítulo 6, verso 1 diz. É em torno de 740 anos antes de Cristo. Ele é um profeta pré-exílico, ou seja, é um profeta que se levantou antes do exílio babilônico. Era mais ou menos de 100 a 150 anos antes do exílio. Eu já expliquei algumas vezes aqui, principalmente na série de Daniel, a gente estudou muito isso aqui, né? O período do exílio foi um período de castigo de Deus sobre Israel. Deus havia libertado o povo judeu do Egito, Deus havia levado esse povo pelo deserto. No deserto, Deus ensinou sobre a lei, Deus levantou profetas, Deus fundou a nação de Israel, e ao levá-los para a terra prometida, a Canaã, e ao trazer Jerusalém à existência, Deus então promulgou para o seu povo uma vida sob a presença de Deus. Esse povo que já no deserto era desobediente, vivia quebrando as alianças, vivia quebrando a aliança com Deus, vivia desobedecendo a Deus, e Deus permaneceu buscando salvar esse povo por anos e anos e anos, até que a maldade de Israel avançou tanto, a perversidade do povo foi a níveis tão alarmantes, que Deus em um determinado momento disse: chega! Não há mais aliança com vocês. Vocês irão para o exílio da Babilônia. Passarão 70 anos de castigo. E depois sairão de lá para a promulgação da nova aliança. Então Isaías foi um profeta que viveu em torno de 100 a 150 anos antes do exílio. A situação de Israel já era terrível. Ser profeta nesse período, para vocês terem uma noção, a morte histórica dada a Isaías foi a morte, uma das mortes mais terríveis. Era a pessoa cerrada ao meio. Era uma morte que era produzida pelos assírios. Você amarrava as pernas do sujeito para cima e você passava a serrar ele de cima até chegar na cabeça. Foi assim que Isaías morreu. Pegava um serrote grande e fazia, até chegar do outro lado. Isaías morreu assim. Ser profeta de Israel naquele tempo não fazia você andar de BMW como hoje os profetas estão andando. Não fazia você ter igreja com ar-condicionado como a gente tem aqui. Não era assim. Ser profeta de Deus naquele tempo, meu querido, era algo que só cabra macho, era só coisa de paraibano. Só cabra macho podia ter. Uzias foi um rei de Israel que começou bem, mas ele terminou com um terrível orgulho, que foi o que destruiu o seu reinado. No período da morte dele, Israel tinha o seguinte cenário: instabilidade política por causa da presença dos assírios. Condição pré-exílica. A coisa já era um caos. Insegurança nacional por causa de nações poderosas ao redor deles. Várias nações ao redor, e Israel era aquele paizinho que estava fraco e que a qualquer momento ia ser dominado. Crise espiritual profunda por meio da corrupção sacerdotal. Um povo que não queria mais ouvir a palavra de Deus. Quem pregasse a palavra não era convidado para congressos.
não era visto como alguém bem visto. O contexto imediato, quando a gente vai olhar esse texto, ele está em Isaías 6. Quando a gente vai se aproximar então de Isaías 6, se nós olharmos de Isaías do 1 ao 5, a gente tem o seguinte contexto. Hipocrisia religiosa foi denunciada, corrupção sacerdotal e os levitas que se desviavam de sua função. O culto era um desmantelo. Era só para movimentação política. É o que acontece em algumas igrejas hoje. Deus não é mais adorado, é o homem que é o centro, é a política que movimenta a igreja, e é a busca por ascensão social que movimenta os pastores, na internet ou fora dela. Injustiça social produzida por corrupção da lei e autoridades civis. Os juízes, eles vendiam suas decisões judiciais. Orgulho nacional, que era um orgulho ruim, era revelado por um povo que não queria mais ouvir a palavra de Deus. Eles se achavam que estavam bem demais. Eles não queriam mais ouvir Deus falar. Idolatria, com o povo adorando deuses, seguindo padrões culturais distantes de Deus. É como tem hoje, irmãos. Hoje a gente segue o padrão da cultura como se a gente não fosse crente. A gente se veste como eles, a gente fala como eles, a gente vive como eles. E parece que isso não dói mais na gente. A corrupção de Israel fazia com que eles parecessem com qualquer nação vizinha. Idolatria. Confiança exacerbada em poderes, estruturas e forças humanas. É mais ou menos o que ocorre nas igrejas hoje, né? Que se determinado partido político ganhar, a igreja vai ficar melhor. Não vai. Não vai. Não é partido nenhum que vai purificar a igreja de Cristo. Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, Isaías lança uma parábola que é muito importante para você entender a parábola do semeador. É a parábola da vinha. Essa parábola revela que Deus plantou Israel como se ele fosse uma vinha. Deus lançou sementes de uva para que Israel fosse uma vinha no meio do deserto. Deus, então, quando lançou as sementes, esperava que Israel produzisse frutos, porque Deus trabalhou para que Israel desse frutos e fosse uma videira frutífera. Mas no fim das contas, Israel só produziu uvas bravas. As uvas bravas são uvas ruins para vinho. Tentar fazer vinho com uva brava é sair um vinho horrível, um vinho ruim. Não é um bom vinho. E no contexto judaico, a ideia de vinho é a ideia de alegria. Esse é o contexto da cultura judaica. Vinho sempre tem uma conotação de alegria, não o excesso dele. Mas o vinho sempre tem a conotação de festa. Então, Deus queria que os frutos de Israel produzissem festa, produzissem alegria para as nações. Mas Israel só produzia vinho ruim. A ideia parece que o bom vinho seria esse produto que traria glória para Deus, alegria do reino de Deus para as nações vizinhas. Mas o vinho ruim é danoso, é enganoso, além de ser proveniente de uvas ruins. É aqui que o capítulo 5 termina, com uma declaração do juiz da parte de Deus. Deus então olha para aquela situação e diz: vocês vão ver o que vai acontecer. Isaías 5:24, Deus diz o seguinte, Isaías 5:24 diz assim: portanto, assim como as labaredas consomem a palha, e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Olha só que coisa terrível. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquelas videiras ali, aqueles pés de uva, vão se desfazer como palha. Vão virar pó. Sabe como? A raiz será apodrecida, a raiz ficará podre.
cortar o solo da raiz daquela videira é sentir um odor fétido da podridão espiritual. A flor que poderia ser produzida e embelezar aquela árvore subirá como pó. Ela surgirá e se desfará com o vento. A imagem é uma imagem terrível. E tudo isso o texto diz que é porque eles rejeitaram a lei do Senhor. Deus veio ensiná-los e eles disseram, não quero saber disso não. Isso é exagero. Isso é legalismo. Isso aí é não construir pontes. Que a moda agora é essa também. Não é assim não. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles fizeram pouco caso da voz do Senhor. Eles mataram os profetas. Eles cerraram Isaías no meio. É aqui que chega Isaías 6. É como se Isaías 5 termina com um silêncio de juízo. A cena descrita é horrível. E o filme escurece como se fosse aquele momento do intervalo comercial. Quando então a nova cena se inicia, é Isaías 6. É quando aparece o trono de Deus diante de Isaías. O trono da glória do Senhor. Isaías então é chamado ao seu ministério. Isaías tem a visão do grande trono do santo Deus, onde Deus é exaltado. Serafins voam ao redor do santo, e os serafins cantam, Santo, Santo, Santo. O templo se enche da glória de Deus, e as bases do templo tremem diante do poder do Senhor. Isaías, diante dessa visão, ele se assusta, e ele se joga ao chão e diz, estou perdido, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele faz até uma musiquinha. Não sei como é que ele faz uma musiquinha na hora da agonia, mas ele faz até uma musiquinha. Eu estou perdido, porque eu sou pecador e eu vi o santo. Eu estou perdido porque além de ser pecador, eu sou sujo pela cultura miserável. Além disso, eu tenho um problema. Minha boca é suja. Deus então, diante da declaração e do temor de Isaías, Deus então pega uma brasa de fogo do altar e purifica os lábios de Isaías, dizendo a ele, o que você falará será santo. E ele então é chamado à missão de pregar ao povo. Vamos então para Isaías capítulo 6, guarda aí Mateus, vai lá para Isaías capítulo 6. A partir do verso 9, nós vemos então o chamado de Isaías à pregação. Em Isaías 6, no verso 9, nós vemos o seguinte. Deus então diz, no verso 9, Isaías 6, 9. Então ele disse, vá e diga a este povo. Ele vai dizer o que é o povo. O texto vai nos mostrar. Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos. Feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. Gente, olha só que interessante. Deus diz, vá para o povo e diga assim, vejam, olhem, vejam, mas não percebam, ouçam, mas não entendam. E o texto continua dizendo, Deus dizendo a Isaías, vá e torne o coração desse povo cada vez mais duro. E cada vez, Isaías, que você abrir sua boca, mais o povo desprezará a palavra. Meu Deus, que ministério mais difícil. Eu tenho o costume de dizer que Isaías foi chamado como o pastor fecha igreja. É o pastor que a igreja ela é tão desmantelada,
que Deus diz o seguinte: eu não quero mais aquela igreja, eu vou fechar ela. Mas antes de fechar, eu vou mandar um homem fiel. E esse homem fiel vai pregar. E cada vez que ele pregar, mais o povo vai ficar mais revoltado, mais irado. E a igreja vai ficar pior. Quanto mais ele pregar a palavra, mais o povo vai se entregar ao pecado. Quanto mais ele falar contra o pecado, mais o povo ficará contra ele. Até o ponto que vai saindo um, vai saindo dois, vai saindo três, vai saindo 10, até sair todo mundo. E ele vai ser o cara que vai desligar as luzes e fechar a porta. E vender o templo e entregar para, dependendo do estatuto, você entrega aí para as instituições de caridade. Você vai endurecer o coração desse povo. Isaías, a sua pregação não vai produzir conversão. Imagina, gente. Nos movimentos que se tem hoje, né, de multidões, vamos fazer um grande avivamento, descende, né? Vamos fazer um grande avivamento, ó. Vamos trazer todo tipo de gente, esse Malafaia junto com João da Madureira, cara completamente diferente de doutrina, mistura tudo numa salada mista, e tal, e vai vir um avivamento de Deus. Não vai não, porque Deus não está no meio dessa bagunça não, meu amigo. Deus não está no meio da salada não. Para com essa visão louca, Deus não está assim não. O texto está mostrando aqui que o chamado de Isaías era o seguinte: você vai pregar e o povo, e a sua pregação vai só piorar o negócio. Eu acho que muita gente ia dizer, esse Isaías não é homem de Deus não. Não tem uma conversão na pregação dele. Toda vez que ele prega, sai 10 pessoas da igreja. Não tem nada não de bom desse cara não. Vamos contratar outro. Demite ele, contrata outro. Era essa a condição de Isaías. Verso 11. Isaías fez a pergunta que eu faria. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Porque eu acho que ele ficou dizendo assim: tá certo, Deus, eu vou pregar, ninguém vai se converter, todo mundo vai ficar com raiva de mim, vai querer bater em mim, vai querer fechar a igreja, vai ser só tirinete. O que? Um ano? Um ano, né? Eu aguento um ano. Manda, Senhor. Eis aqui, envia-me teu servo. É quanto? 1 ano? 2 anos? Me dê um tempo, Deus. Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Ou seja, vai ser derrubado tudo, vai ficar só o toco no chão. Assim a santa semente será o seu toco. É quando tudo for desolação, destruição e não restar absolutamente nada, só pedaço de árvore no chão, é que um toco morto vai surgir uma folha. É do toco morto que surgirá uma folha. Gente, que imagem. Agora, vê se Deus não está lambendo uma rapadura para dizer: agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Meus irmãos, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Não zombe de Deus. Eu vou ali pecar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a igreja. Pode ser que você não volte. Pode ser que você não volte. Deus não é moleque para você brincar com Ele. Deus não é menino para você enganá-lo. Ele é o santo, santo, santo. Eclesiastes diz que quando você chegar na presença de Deus, que sejam poucas as tuas palavras. Porque só em você já pode estar pecando. Então só se prostre diante do Senhor. Então se tem gente aqui brincando com o pecado, meu querido, cuidado. Cuidado. Não zombe de Deus.
Não zombe de Deus. Não faça isso. Isso não é para manter você debaixo do medo. Isso é um alerta de amor para você. Se Deus te quebrar, te moer, te deixar em cima de uma cama, todo arrebentado, e você ainda tiver com o pulmão em movimento, louve a Deus. Porque se você tivesse partido, o inferno era teu lugar. É porque ainda há salvação para você. Ainda há graça para você. Então não zombe de Deus. Aqui existe um alerta terrível. Sabe qual é o alerta? Incapacidade de ouvir e crer na palavra de Deus com santo temor não é sinal de incapacidade cognitiva, mas de coração duro. É sinal de alguém que está debaixo do juízo de Deus. Você endurecer o seu coração para a palavra não é sinal de que você, eu não entendi. Não, é sinal de que há juízo de Deus sobre sua vida. Você está debaixo da ira divina. Você não está num lugar seguro. Você está pisando em gelo. E o gelo está derretendo debaixo dos seus pés. A qualquer momento você vai escutar o trinco. E quando começar a trincar o gelo debaixo dos seus pés, e você cair, não haverá lugar nenhum para você se segurar. Pois o único lugar que havia para você se segurar, você zombou. Cuidado. O povo de Israel zombou da palavra do Senhor por mais de 860 anos. Eu fiz esse cálculo, gente. 860 anos Deus dizendo, voltem-se a mim, arrependam-se, 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 arrependam-se. 860 anos. Como eu vou acusar um Deus desse de não ser misericordioso? Como eu vou acusar um Deus desse de ser duro? Como eu vou acusar um Deus desse de ser injusto? Se Deus por 860 anos chamou o seu povo a mudar, são 22 gerações, segundo a contagem bíblica. 22 pais falharam em produzir nos seus filhos temor a Deus. Você, pai, está fazendo o quê? Transmitindo sua fé ao seu filho ou transmitindo mundanismo? São 22 gerações sem ouvir o Senhor. Portanto, quando Deus decreta juízo sobre um povo, a primeira coisa que acontece é a dureza de coração, para não entender a palavra. Então, diante dessa verdade, eu devo prantear de desespero. Se por acaso meu coração estiver endurecido à palavra do Senhor, eu tenho que gritar, eu tenho que clamar e dizer, não, Deus, não me deixa endurecer meu coração à tua palavra, quebra-me, Senhor, quebra-me, me mói, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno, Senhor. Me faz amar a tua palavra, me faz desejar ser transformado, Senhor. Se por acaso há algo dentro de mim, há algo nas minhas ações que te desagradam, arranca de mim. Se for o meu braço que peca, corta de mim. Se for os meus olhos, arranca-os de mim. Senhor, não há sentido para a minha vida se não for aos teus pés. Esse é o clamor que nós devemos ter. Quando o nosso coração se endurece, é perigo, é risco. Quando o meu coração se torna insensível, eu posso estar caminhando por um caminho perigosíssimo. A reação de um crente é como a de Isaías. Ele reconheceu sua miséria diante de Deus. E assim foi purificado por ele. Meu irmão, estar dentro de uma igreja não te salva. Ouvir a palavra de Deus, temer, quebrar-se diante dela, mudar de vida, ser santo por causa da palavra, é sinal de salvação. Como é que está a sua vida hoje? Diante da palavra. Ouvir a palavra e continuar no caminho que você está de pecado, tentando enganar o pastor, os irmãos,
é sinal de juízo. Você pode estar debaixo do juízo de Deus. E eu não vou ser culpado do seu sangue. Porque eu estou dizendo a você, arrependa-se. Mude o seu coração. Pare de viver uma vida mundana. Porque dentro dessa igreja, você vai continuar ouvindo o pastor chato, dizendo a você, converta-se, mude de vida, porque eu quero ver você no céu. Eu não estou interessado em encher e lotar a igreja. Eu não estou interessado em tamanho de templo. Eu estou interessado em ser fiel com a palavra que me foi dada. Pregá-la por toda a minha vida, clamando a Deus por mim mesmo, dizendo, Deus, não me deixa, eu sou um homem impuro, no meio de uma geração impura, então Senhor, me purifica, me mantém firme, me mantém pregando a Tua palavra. Pare de zombar de Deus, reconheça sua miséria como Isaías, clame, chore, se derrame na busca da misericórdia do Senhor, pois se isso não dói no seu coração, é provável que você esteja debaixo do juízo divino. Se você permanecer assim, é sinal de que você está condenado ao inferno eternamente. Existe salvação, existe misericórdia a todo que busca o Senhor, mas os que zombam dele estão debaixo de iminente destruição, mesmo que isso venha demorar 860 anos. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. O que vemos aqui em Isaías seria o que pode ser chamado de endurecimento judicial. É quando Deus diz, é o quê? Endureça o seu coração. Não há mais salvação para você. Acabou. Acabou. Ai, mas meu Deus não faz isso. Faz. Faz sim. Zomba dele para tu ver. Ele faz sim. Porque o verdadeiro crente, ele vai ter tanto medo de zombar do Senhor. O verdadeiro crente, ele vai ter tanto medo de ser achado fora. O verdadeiro crente, ele tem tanto medo de que só o Senhor desvie por um segundo o olhar dele. Ele tem tanto medo, meu irmão, imagino que você também deva ter medo, se você é crente. Eu tenho medo de ser achado infiel. Eu tenho medo de ser achado não escrito no livro da vida. Eu sei que não depende de mim. Eu sei que não depende da minha capacidade. Mas a palavra de Deus diz, aquele que me buscar de todo o coração me achará. Eu não quero salvação, eu quero Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem quer salvação, só quer fugir do inferno. Eu não quero salvação, eu quero Deus. Eu quero estar aos pés dele. Aí você diz, mas espera aí, Deus não é salvação? É. Mas eu não quero livrar minha pele. Eu não quero ir para um lugarzinho bonzinho. Eu quero Deus. Você quer o quê? A face do Senhor ou as mãos dele? Porque muitos só querem as mãos para serem abençoados, mas não querem a sua face. Porque a face do Senhor se agrada daqueles que lhe pertencem. O povo rejeitou a Deus repetidamente, mesmo diante da sua palavra, cada vez mais eles se entregaram ao pecado e lentamente se afastavam de Deus. Deus os entregou a tudo o que eles sempre quiseram. Era o pecado como prazer maior. Isso não significa perda de salvação, a gente vai entender isso. Mas endurecimento daqueles que nunca foram salvos, que não querem ouvir o Senhor, mesmo que aparentem que estão ouvindo. Mas eles nunca quiseram. É como a parábola do semeador. A gente precisa mudar, irmãos, a chave da nossa compreensão. Desejar ouvir a palavra, achar bonito e agradável, e até obedecer não é sinal de regeneração. Pois existem coisas boas na sabedoria bíblica. Até o povo mundano sabe que é bom. Até o povo mundano sabe que tem coisa na Bíblia que é bom, e eles querem. Recentemente ocorreu o casamento de um casal de políticos aí. São dois políticos que têm uma pauta progressista, destruição da família, novos arranjos de família, uma série de pautas ruins, aborto, dentre todas as outras. E esse casal de políticos progressistas casaram-se em uma igreja cristã, ela vestida de branco e ele vestido de terno, e recebendo a bênção do Senhor Jesus. Ou seja, cristianismo para mim
bagunça para vocês. Porque até o povo mundano sabe que o que tem na Escritura é bom. Tem gente que quer uma família tradicional, porque sabe que vai ser bom. Tem gente que quer Jesus por causa do seu milagre, e não por causa de Jesus. Tem gente que quer o pão, mas não quer o pão da vida. Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Tem gente que quer ir a uma igreja para fugir de coisas ruins. Vou criar meus filhos na igreja. Não porque quer o melhor, Jesus. Porque eles querem fugir do pior, o mundo. O que revela se alguém ama Jesus é a busca por santidade. Pois todo filho deseja ser igual ao seu pai, se o ama de verdade. Por isso que a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Se você é filho de Deus, você quer ser igual a Deus. Não para tomar seu trono, mas para ser semelhante a Ele. Porque fomos criados para isso, sermos santos, porque Ele é santo. Então santidade é o sotaque do céu. Ser santo é a aparência da genética celestial. Crente mundano não tem sotaque do céu. Crente, vida dupla, não tem genética do santo. São enganadores. São enganados pelos seus próprios pecados. Por esse motivo as igrejas podem estar até cheias, mas cheias de bodes que estão desejando uma vida melhor, mas não aquilo que é o melhor na vida, Jesus. É claro que um bode sabe o que é boa comida, ele sabe o que é boa bebida, mas ele não sabe que o mais precioso de tudo é Cristo. Eles podem ser muito religiosos, tradicionais, com uma linda família e aparência cristã, mas eles nunca foram regenerados pelo Senhor. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus 7, 22 a 23, ele disse, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus diz, eu lhes direi abertamente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa parábola de Isaías não cria endurecimento, ela revela o endurecimento para então produzir nos ouvintes a reação do profeta, perceber sua depravação. Então, voltando à parábola do semeador, a gente entende que Jesus não falava em parábolas para gerar dificuldade para a salvação, mas para evidenciar o problema daquele povo. Dureza de coração. Meu irmão, toda semana, todo fim de semana, eu prego a palavra de Deus aqui. Os que são membros da igreja, eu não tenho a capacidade de olhar a vida de todo mundo, eu não sou onisciente nem onipresente, e nem fui chamado para isso. Mas o que eu posso ver, o que eu posso perceber de longe, você está sendo observado, meu irmão, por mim, mesmo que você ache que não. Mídias sociais ajudam a gente. E muito disso. Mas eu estou observando. E às vezes eu vejo pessoas com vidas e decisões e coisas que eu digo, meu Deus, eu preguei tanto sobre isso e essa pessoa continuou decidindo assim. Meu Deus, eu falei tanto, eu visitei, eu fui, eu orei, eu pedi a Deus. Mas mensagens como essa são bálsamo para mim. Porque o problema não é do semeador que saiu a semear. O problema é do seu coração que está debaixo do juízo de Deus. Que tristeza, meu irmão. Que tristeza, meu irmão. Que tristeza. Vamos voltar então para Mateus 13. O verso 13, olha o que é que ele vai dizer. Vamos voltar para o verso 13. Capítulo 13, verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Entendem, eles não entendem. Não é questão cognitiva. É isso que eu preciso que você... Entender a palavra não é intelectual. Não é intelectual. Entender a palavra não é uma questão de inteligência. Tem pessoas extremamente inteligentes que não entendem nada da palavra. Não é questão de informação, é questão de coração. O verso 14, olha o que ele vai dizer. Assim neles cumpre a profecia de Isaías, ouvindo, não, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão.
Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Não entenderão, não perceberão. É aquela pessoa que vai, tá certo, entendi. Não entendeu não. Não compreendeu não. Você não está entendendo a seriedade da coisa. Você não está entendendo. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui, tem gente aqui que não está entendendo a seriedade da coisa. Eu estou pregando aqui, tem gente que está vivendo vida dupla. Eu sei que tem gente aqui que está vivendo vida dupla. E eu estou dizendo isso para você mesmo, não é indireta não, é direta para você. Depois me procura, para dizer, pastor, sou eu? Faço igual a Judas. Pastor, sou eu? Eu vou dizer, é você mesmo, meu irmão. Aí eu estou dizendo, e talvez não é comigo não. É com você sim. E você sabe que é com você. Porque você não tem problema cognitivo. Agora é porque você não está entendendo a seriedade da coisa. Você não está entendendo. Você percebe, mas você não entende. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Porque se eu tentar ser mais claro do que isso, eu estou indo além do que a Bíblia está dizendo. Você não está entendendo, apesar de estar entendendo. É isso. Agora peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me faz entender e não entender. E eu tenho certeza que você vai saber a diferença entre elas. Verso 15. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam. Eu só me converto se eu entender com o coração. Não é com o cognitivo, não é com o intelecto, é com o coração. E se convertam e sejam por mim curados. Por que endurecidos? Por uma decisão própria? Não. Por causa do juízo divino de Deus, que endureceu o coração deles. Deus, lembra lá o que começou? Deus não deu a eles. Porque o que Deus deu, Deus vai tirar. Porque eles estão debaixo do juízo. O que Deus quer evitar? O verso 15 diz, para que eles não se convertam. O quê? Deus não quer que eles se... Não. Eu não vou dar para que eles não entendam, para que eles não se convertam. E eu os cure. Vai ter joio dentro de igreja? Vai. Até o dia que Deus quiser separar. E aí, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, Timóteo, para salvar tanto a ti como aos que te ouvem. Oxi, como assim? Porque cada vez que eu prego essa palavra, eu confirmo no meu coração que eu sou salvo em Jesus. Cada vez que você ouve a palavra pregada, essa palavra de confronto, você sente a dor da confrontação e você diz, eu sou salvo, obrigado Senhor, porque eu não estou assim. Senhor, se eu tiver, Pai, me livra. Mas você sabe que há dentro de você uma convicção, porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Não é por uma declaração vazia sua, mas é porque há algo dentro de você que diz, eu sou um filho de Deus, eu pertenço a Deus, eu não serei mais condenado. Há algo dentro de você que mudou. Não porque você foi intelectualmente superior. Pelo contrário, porque você se humilhou em seu intelecto e disse, eu sou tão burro para entender as coisas de Deus. Deus, salva-me da minha burrice espiritual. Os humildes são os que encontram o reino dos céus. Lembra lá, bem-aventurados os humildes? Pois é. Entender e compreender é sinal de regeneração. Fixe essa ideia. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Não há ninguém aqui que busque o Senhor de todo o seu coração, que o Senhor não diga, filho, vem para mim. Não há. O que há é gente querendo enganar Deus, gente querendo a salvação de Deus, mas não quer o Deus da salvação, gente querendo os milagres, mas não querendo o Senhor, gente querendo as benesses, mas não querendo o arrependimento e a mudança de vida. É o que há de mais desse mundo hoje, porque as igrejas não pregam mais o evangelho da salvação, do arrependimento, das obras mortas. Eles ficam pregando para deixar você certo de uma coisa,
que você é alguém muito bom. E não é isso que a Bíblia diz. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque com essa carne eu sou pecador, mas com a mente eu quero servir a lei de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grandes desejos de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo suas próprias cobiças. Você escuta o que te agrada, você escuta o que massageia seu ego, você quer escutar o que confirma o teu pecado como sendo bom. É isso que nós gostamos de ouvir. E muitos se ajuntarão de mestres conforme seus próprios pecados. Então não é uma questão de incompreensão, é uma questão do coração, continua sendo o coração. Voltando para Mateus 13. Olha o verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. São 4 terrenos aqui. O primeiro terreno é à beira do caminho. Eles ouvem, mas não compreendem. O diabo vem e tira o que foi semeado. Eles não produzem nada. Eles ouvem de legal, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza, valeu. Nem frutos aparecem, nem uma pequena raiz. Nada aparece nessas pessoas. A maioria esmagadora das pessoas são assim. Ouvem muitos textos bíblicos, mas não mudam sua vida por causa da palavra. Às vezes muda por causa da cultura, mas não por causa da palavra. Solo rochoso, o segundo tipo de solo. Ouve e recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Dura pouco a mudança. Quando chega a oposição ao caminho que desejava seguir com alegria, ele desiste. Eles até acham interessante viver como cristão. Visitam algumas vezes a igreja, até dizem alguns que seguir Jesus não precisa de igreja, é só ficar em casa e fazer a coisa certa. Eles gostam da palavra, eles acham legal, é bom viver essa palavra. Jesus é um cara legal. Eles ouvem, recebem, vivem por muito tempo, deixam esse padrão e depois repetem de novo. Eles negam o Senhor, eles vivem outro estilo de vida, depois eles voltam, visitam a igreja, vai para uma coisa, curte uma coisa, compartilha na internet, acha legal, põe lá a trend do momento, te amo Deus, tua graça, eles amam falar de Jesus. Ah, se é de Deus pode vir, é falar de Jesus, eu estou aqui para ouvir. São os conhecidos amigos do Evangelho. Não há fruto real, há mudança muito rápida e logo se acaba. Entre espinhos, ele ouve a palavra. Ele ouve a palavra, mas aí vem preocupações, cuidados do mundo, as riquezas sufocam a palavra e não dá fruto. Eles ouvem a palavra, acham interessante, começam a viver uma vida cristã até correta, mas rapaz, aquele show é tão legal, eu vou naquele show. Cara, é mundano, mas eu gosto. Aí vê, meu Deus do céu, não era para eu ter vindo. Eu vou tomar aquela cachaçinha, porque beber não é pecado. Eu vou tomar. Rapaz, eu vou ter aquele relacionamento inadequado. Eu vou ter, não tem problema. É exagero. As fascinações do mundo, o desejo pela riqueza, pelo sucesso, faz com que eles digam, não vale a pena seguir Jesus. Ou então eu vou tentar seguir Jesus e seguir o mundo, seguir Jesus e seguir o mundo, seguir Jesus e seguir o mundo. Vai chegar um momento em que eles serão sufocados, não há fruto. O texto diz, não há fruto. O texto é claro quando diz,
não há fruto. Olha só o verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não tem fruto. Essa pessoa não tem vida real. A vida dela é uma imagem. A vida dela é algo que ela está querendo mostrar. Não é fruto real. Mateus 7, verso 18 a 21 diz assim: uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita igreja, tem muita gente dentro de igreja que é o terreno cheio de espinhos. Esses aqui são os que até se tornam membro de uma igreja, se batizam nas águas, dizem que querem seguir Jesus, mas a vida deles não muda. O trabalho vem sempre em primeiro lugar, as coisas do mundo ainda são preferíveis, as viagens, as riquezas, o glamour, o sucesso, o dinheiro. Jesus se torna apenas um acessório na vida deles. Eles são evangélicos, uma opção de fim de semana. É só isso. A vida deles não produz fruto real de conversão, santidade e amor por Jesus. Eles até prosperam financeiramente. Sabe por quê? Porque eles estavam na bagunça. Agora eles pararam de ir para a bagunça, estão numa vida melhorzinha. É claro que vai prosperar. Porque antes ele gastava com cachaça. Agora ele gasta com roupas para a sua família. Eita, eu estou melhorando de vida. Claro que está melhorando de vida. Parou de gastar com bobagem, tem uma vida melhor. Mas isso não significa que você foi salvo. Eles querem ter uma família cristã, porque eles sabem que se ele não for honesto, ele vai para a cadeia. Ter um bom nome na praça faz bem para ganhar crédito. Ser bem visto pelos outros evangélicos faz bem socialmente. Mas eles não produzem frutos espirituais reais, não há santidade, e se parece cada vez mais com o Senhor, eles não se parecerão com Cristo. Pode até demorar um pouco, até anos, mas lentamente eles vão sentindo o peso de sustentar uma máscara de alguém que não é cristão de verdade. Eles se aborrecem com o pastor, com as lideranças, com alguém na igreja, aí encontra a desculpa. Perfeito, eu vou mudar de igreja. Pois a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Ele fica me enchendo o saco, mesmo que a igreja seja bíblica, a culpa é da igreja. Mas na outra igreja, se ela for bíblica, as cobranças vão continuar, vão permanecer. E aí ele vai cansar de novo e sair. Até o ponto que ele sai, aí diz, eu vou seguir Jesus em casa. E aí ele vira um desigrejado. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Eles ficam sem frutos até o momento em que Jesus corta e lança no fogo. Cuidado, meu irmão, pois isso pode ser você. Seja grato por irmãos que te confrontam no seu erro. Mude sua vida. Seja grato por pessoas que cobram a tua presença na igreja. Pois se não há alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, algo está errado. Se não há desejo de sentar aos pés de Jesus para aprender sobre Jesus, algo está errado. Espero que seja apenas uma fase de esfriamento, de perda do primeiro amor, como diz lá em Apocalipse. Então arrependa-se e volte ao primeiro amor, mas pode ser sinal do juízo de Deus contra você. E por isso você ouve e não compreende de verdade a palavra, acha que tudo é exagero do pastor, do diácono, dos presbíteros, do irmão. Se for esse seu caso, chore diante de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Me faz compreender a tua palavra. E assim você se tornará o último terreno dessa parábola, a boa terra. O texto diz que a boa terra ouve e compreende. Este frutifica, ele cresce, ele se torna cada vez mais parecido com Jesus, ele amadurece na fé, ele se mostra cada vez mais profundo pelo amor de Deus, por sua igreja, ele se sente amado pelo Senhor e ele quer mais de Cristo, porque é o que foi dado, mais é acrescentado. E ele tem cada vez mais. E ele abunda, ele superabunda. Para a gente fechar, dos 4 solos, apenas um deles era de fato verdadeiramente regenerado pelo Senhor. Os outros eram cidadãos de Israel que estavam socialmente aceitos, gostavam da lei, até tentavam viver daquele jeito, mas eles não eram fiéis diante da perseguição, dificuldades financeiras e sucesso, assim como os cristãos de hoje. São até cristãos socialmente falando, ou estão dentro das igrejas tentando obedecer e viver uma vida melhor,
Mas existe perseguição e tentação nesse mundo que sufoca. E somente os verdadeiros regenerados é que conseguem superar esses desafios e produzir fruto, fruto e fruto e fruto e fruto para o Senhor. Meus irmãos, não se engane. A porta continua estreita. E apertado é o caminho que conduz à perdição. Eu me pergunto como será no céu. Se eu pudesse levar o hall de membros dessa igreja num pendrive para o céu, uma folha impressa, eu boto no meu bolso e tento levar, para eu fazer a conferência e dizer, Senhor, traz 100%. Mas eu parei com essa expectativa. Porque uma vez um pastor de cabelos brancos me disse assim, no dia que você tentar tirar o joio de dentro da igreja, você é um pastor que não é bíblico. Porque Jesus disse que ele sempre vai existir. Deixa o Senhor separar no final. Então aqui eu não estou querendo produzir uma igreja perfeita. A missão é pregar a palavra. O semeador saiu a semear. E chegar para você, meu irmão, e dizer, muda de vida, cara. O caminho que você está trilhando está errado. Não vai por aí, não. E se você disser que nada, eu não posso fazer nada, a não ser orar por você. Esse texto, irmãos, ele serve para lançar as bases do que significa verdadeira conversão. É por isso que quando a gente chegar na próxima semana, muita gente acha que esse texto está falando de perda de salvação, mas ele não está falando disso. Ele está falando da evidência de quem nunca foi salvo. Ele está falando sobre isso. E vocês vão ver que dos 4 terrenos, 3 terrenos estavam condenados. Somente o que produz fruto é aquele que está verdadeiramente regenerado. Por isso que a gente tem tanta falsa conversão nas igrejas. Porque só é a pessoa bater uma lata e dizer que é crente que a gente faz, oh! E o cara vivendo errado, o cara indo na farra, tomando cachaça, fazendo a baderna, fumando, se acabando, fazendo meio mundo de coisa por aí afora. E a gente dizendo, é crente! Não é, meu querido, não é não. Porque os frutos revelam que não há conversão. Os frutos revelam que não há conversão. Que haja arrependimento, que haja regeneração verdadeira. Porque o que esse texto nos ensina são as bases da verdadeira conversão, para que a gente possa entender que Hebreus não é para lançar medo. Hebreus é o ato da misericórdia divina dizendo, não seja assim. Vou repetir. A gente vai ver semana que vem que o texto de Hebreus, diante dessa base que a gente viu, não é para lançar medo em ninguém. É uma advertência de amor, de um pai amoroso, que suportou uma nação por 860 anos, dizendo a você, não seja assim. Eu não quero que você seja assim. Eu te amo e quero ver você comigo. É isso que Hebreus 6 vai nos ensinar.